Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar da produção da agroindústria. Vamos falar também da situação política e econômica do Brasil, que estão em um momento muito delicado. Vamos falar das condições climáticas que poderão se alterar dentro de alguns dias. Vou comentar de uma parte do relatório que está para ser divulgado do que aconteceu na COP28. E eu vou conversar com Lohane Ferreira. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do cenário geral do mercado do milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da produção da agroindústria. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção agroindustrial brasileira registrou uma expansão de 2,5% em setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado ele foi puxado pelo crescimento de 9,6% na produção de carne bovina, que compensou a queda de 1,6% na produção da soja. O setor de insumos agropecuários, por outro lado, registrou uma queda de 8,3%, a oitava queda consecutiva. A contração ela é esperada, uma vez que o ano do 2022 ele foi marcado pelo grande esforço na produção brasileira para garantir a oferta de fertilizantes e também defensivos, a qual foi ameaçada pela guerra na Ucrânia. Dessa forma, o setor iniciou 2023 com estoques de passagens bem expressivos, o que está impedindo o aumento da produção nesse ano. Adicionado a isso, nota-se uma redução na demanda por insumos agropecuários, fertilizantes e defensivos para a safra de inverno de milho, uma vez que, com a queda do preço e a margem mais estreita, os produtores vêm atrasando o plantio. Além disso, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, existe aí uma redução na projeção da área plantada de milho, o que impacta negativamente na demanda pelos insumos agropecuários. A queda nos insumos ela é esperada, mas é importante monitorar a demanda para a safra de verão, que é a principal safra do ano. E agora vamos falar de uma parte do relatório que está para ser divulgado da COP28. O terceiro rascunho do texto da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima de 2023, a COP28, que aconteceu lá em Dubai, nos Emirados Árabes, ela exclui a previsão de eliminar o uso dos combustíveis fósseis. A nova versão ela foi divulgada nesta semana e traz a previsão de substituir tais combustíveis. O documento serve de base para negociações do texto final da COP, que precisa ter o apoio de todas as quase 200 nações para ser aprovado. Nas duas primeiras versões divulgadas estavam previstas versões de textos que apontavam para a eliminação dos combustíveis fósseis, o que vinha sendo apontado como um avanço por organizações ambientalistas. Porém, países grandes produtores de petróleo estão pressionando para retirar a previsão para a eliminação dos combustíveis fósseis, preferindo que a conferência em Dubai se concentre apenas na redução da poluição climática. Segundo observadores dessas negociações, a Arábia Saudita e a Rússia estão entre os países contra o texto que pede a eliminação dos fósseis. Os gases do efeito estufa lançados na atmosfera vêm aumentando a temperatura do planeta desde a Revolução Industrial,
século XVIII, século XIX, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, o que impulsiona a atual crise climática marcada por eventos extremos como o calor excessivo, as secas prolongadas e as chuvas intensas. No Acordo de Paris, em 2015, 195 países se comprometeram a combater o aquecimento global em menos de 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, buscando preferencialmente limitá-lo a 1,5 graus acima dos níveis antes da Revolução Industrial. E agora vamos falar das condições climáticas, que poderão se alterar dentro de alguns dias. Está previsto o surgimento do primeiro episódio de calor muito intenso, de abrangência mais ampla na região centro-sul do Brasil. Segundo projeções da Metsul Meteorologia, no meio deste mês, uma massa de ar muito quente se deslocará para os estados do centro-sul, elevando as temperaturas a níveis bastante altos, inclusive ao redor ou acima dos 40 graus centígrados. Embora o Rio Grande do Sul tenha experimentado um breve episódio de calor intenso no início do mês, este próximo evento afetará uma área muito maior do território brasileiro, englobando diversos estados. Essa ampla massa de ar quente vai alcançar os estados do Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste, resultando em temperaturas muito acima da média histórica para dezembro. A maior discrepância em relação às médias históricas provavelmente vai ocorrer no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Na região centro-oeste, onde normalmente os dias mais quentes ocorrem no final do inverno e durante a primavera, este episódio de calor intenso é menos comum no trimestre de verão, de dezembro a fevereiro, devido à presença regular de chuvas e muita umidade. Apesar disso, é esperado que entre o final desta semana e o início da próxima, as temperaturas atinjam níveis elevados no centro-oeste, especialmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Máximas em torno de 40 graus, geralmente mais associadas aos períodos mais quentes da primavera do que a de dezembro, podem ser observadas nesses estados. Ainda o interior de São Paulo também pode experimentar um calor mais intenso do que o usual para o mês de dezembro. E agora vamos falar de um outro tema muito interessante. O governo brasileiro recebe, vamos dizer assim, com contentamento, o anúncio da Agência de Controle Sanitário lá de Singapura, elevando o Brasil à categoria de pré-listagem para exportação de carne bovina, suína, ovina, frango e seus produtos processados. A aprovação do processo de pré-listagem estabelece o Ministério da Agricultura e Pecuária como responsável por habilitar os frigoríficos aptos a exportar para Singapura, refletindo a confiança do governo do país asiático na qualidade do sistema sanitário brasileiro. Em 2022, as exportações brasileiras para Singapura totalizaram cerca de 600 milhões de dólares em carnes e seus subprodutos. Este anúncio recente se soma à abertura do mercado singapurense para gelatina e colágeno bovino, crustáceos e moluscos, bivalves congelados, bem como para carnes bovina e suína, processadas aqui no Brasil, promovendo um aumento do fluxo comercial entre os dois países. Os resultados alcançados são frutos do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério das Relações Exteriores. E agora você vai ver como se comportou o mercado do leite spot. Aquele leite que é comercializado entre as empresas, entre os laticínios. Segundo dados do Milk Point Mercado, na próxima quinzena de dezembro,
o leite spot apresentou uma leve desvalorização, se estabelecendo em R$ 2,06 por litro, um recuo frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,07 o litro na média Brasil. A maioria das negociações de leite no mercado spot, nesta primeira quinzena de dezembro, manteve estabilidade nos valores praticados. O mercado varejista apresentou uma demanda por lácteos mais retraída nas últimas semanas e inibiu novas valorizações no mercado spot, especialmente na região sul, que vinha apresentando preços em alta nas últimas quinzenas. Apesar das vendas dos derivados estarem mais lentas nas últimas semanas, os compradores aumentaram o volume adquirido para esta quinzena, evidenciando certo otimismo para o mercado nas próximas semanas. E agora você vai ver como se comportou o mercado do milho. Novembro foi o terceiro mês consecutivo de avanço nos preços do milho, com diversos fatores influenciando essa tendência ascendente. A retração de vendedores atentos às condições climáticas desafiadoras desempenhou um papel crucial nesse cenário. A preocupação com as condições climáticas se intensificaram devido às condições adversas que impactaram a semeadura da safra de verão. O atraso no plantio pode resultar em cultivo fora da janela, considerada ideal, aumentando a incerteza e pressionando os preços do milho. De acordo com a análise mensal do CPEA, as exportações aquecidas foram outro fator significativo no aumento dos preços. A forte demanda internacional pelo milho brasileiro impulsionou as exportações, contribuindo para a retração dos estoques disponíveis no mercado interno. Além disso, os consumidores domésticos, cientes dos desafios climáticos, demonstraram maior atividade no mercado spot, buscando garantir seus suprimentos diante das incertezas futuras. Essa movimentação adicional na demanda interna também contribuiu para a pressão de alta nos preços. O setor agora enfrenta um desafio duplo, que é a necessidade de equilibrar a oferta diante das condições climáticas desfavoráveis e a busca por estabilidade entre exportações e o abastecimento interno. Os próximos meses prometem ser decisivos com a evolução das condições climáticas e o comportamento do mercado global, desempenhando papéis cruciais na trajetória dos preços do milho. E depois do intervalo nós vamos comentar da situação política e econômica do Brasil, que estão em um momento muito delicado. E eu vou conversar com Lohane Ferreira, ela é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do cenário geral do mercado de milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Quando a Ana reforça os cuidados na granja e diz: tá seguro. A dona Zefa fala tranquila: tá na mesa. E a economia do país
Tá firme e forte. Porque a gripe aviária tá controlada. Produtor rural, reforce as medidas de biosseguridade para proteger suas aves, combater a gripe aviária e evitar prejuízos. Em caso de suspeita da doença em animais, procure o Serviço Veterinário Federal. Produção inspecionada. Tá na mesa, tá segura. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil, União e Reconstrução. O fim de ano chegou! E a 99,5 FM entra nesse clima mágico para deixar sua ceia ainda mais gostosa. Na promoção Cestão de Natal, você concorre a dezenas de cestas natalinas da GA Brasil. São lindos baús recheados de delícias. E tem mais! Cada cestão leva junto uma ave super frango Felicitar para deixar sua ceia perfeita. Promoção Cestão de Natal 99,5 FM. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça Rede Team. GA Brasil, Cestas Natalinas 2023. Espetáculo de Natal Araguaia Shopping. Venha visitar o Papai Noel e se encantar com nossa decoração. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da situação política e econômica aqui do nosso país, que de maneira geral está vivendo um momento muito delicado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele participou da conferência eleitoral de 2024 do Partido dos Trabalhadores lá em Brasília, agora no último sábado. E durante o evento, o Haddad fez um balanço do primeiro ano do governo e também da agenda governamental. E segundo informações de vários jornais, inclusive o Globo, Fernando Haddad ele aproveitou o momento para tecer críticas ao Banco Central e também ao Congresso Nacional. Segundo o ministro da Fazenda, existe uma resistência da Câmara e também do Senado para aprovação de medidas de ajuste fiscal e aumento da arrecadação. O Haddad reconheceu que o governo não tem base progressista no Congresso, justificando ser um fato. Ele ainda citou o Banco Central, dizendo que a diretoria da autoridade monetária ela é durona em relação aos rumos da taxa básica de juros, a Selic. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária, o Copom, deverá promover o quarto corte seguido da Selic, caindo de 12,25% para 11,75%. Segundo o ministro da Fazenda, o Banco Central não tem uma diretoria mais arejada, e sim uma diretoria muito durona, que começou a cortar taxa de juros apenas em agosto. Lula e a equipe econômica pediram que o Banco Central reduzisse a taxa de juros desde o começo do governo. Durante o evento do PT lá em Brasília, o Haddad adiantou que o governo tem uma série de projetos para elevar a arrecadação e ajudar na meta de déficit zero em 2024. Contudo, ele, o Haddad, criticou os chamados jabutis, que são temas alheios a projetos inicialmente acordados pelo governo, inseridos pelos parlamentares. Aos jornalistas que estavam presentes, ele ainda avaliou que o orçamento público no Brasil está caótico. Não dá para ser assim. A gente precisa reorganizar o governo, disse Fernando Haddad. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do cenário geral do setor milho.
Lohane Ferreira, muito bom dia, muito obrigado. Desculpe aí a troca do nome, mas Ferreira com Pereira, é tudo português. A mesma coisa. Está tudo dentro do mesmo balaio. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a você, Toninho. Bom dia a toda a nossa audiência. É um imenso prazer estar aqui. Obrigado. Bom, Lohane, esse ano está sendo um ano, a gente já vem falando isso há muito tempo, está sendo um ano meio atípico, problemático, uma situação não muito legal. Ainda tem algumas áreas que a semente não foi para o chão ainda, né? Tem outras áreas aí que colocaram semente e muita gente perdeu, replantou. Enfim, não sabe se planta soja agora ou se espera um pouquinho para plantar milho. Está realmente uma situação meio complicada, não está? Tá um ano bem complicado, um ano bem atípico, né? Porque nesse mesmo período do ano passado, a gente já tinha praticamente todo o plantio, né, já encerrado da soja, com os produtores já se planejando, então, para a safrinha. A gente já tinha uma maior compra de sementes e insumos, já tudo preparado. Agora, nesse ano, o cenário está bem complicado. Atualmente, a nossa safra de verão está com um atraso de 10% em relação aos anos passados. Isso é bem preocupante. E uma coisa também que chama bastante atenção é que no Mato Grosso saiu uma nova portaria em que a semeadura agora pode ser até janeiro, ou seja, mais atraso e mais redução na área da safrinha. E nós temos ainda um detalhe muito interessante que a gente sempre fala, você que está nos acompanhando, que às vezes não tem o costume do agro, não vive do agro, mas tudo tem a época certinha de plantar. A gente fala, eu estou dentro da janela de plantio, quer dizer, eu posso plantar soja. Ah, não estou na janela de plantio, não pode plantar, porque se plantar, corre o risco de perder. Então, a janela do plantio da soja vai de outubro, novembro, mais ou menos aí, um pedacinho de dezembro, e olha lá, já muito arriscado. Quanto mais passar os dias de dezembro, mais arriscado fica plantar. Ou seja, porque a gente planta soja, colhe a soja lá para fevereiro e depois planta o milho. Sempre foi assim, deu tudo certinho. Só que agora deu essa bagunçada geral e ou planta soja ou planta milho. O Brasil vai ter prejuízo, né? Sim, isso já é uma coisa muito notável. Semana passada, a Conab, que é o órgão oficial que estima as nossas safras, teve uma nova estimativa. E a nossa soja, eles estimam que vai ser de 160 milhões de toneladas. Para o milho, eles não fizeram nenhuma movimentação, o que é muito estranho porque isso não reflete o cenário atual dos nossos produtores. Porque se a gente tem um atraso de plantio da soja e uma perda de janela da safrinha que já é muito grande, então a gente vai ter uma queda de produtividade tanto da soja quanto do milho. Só que o mercado ainda parece não enxergar, não consegue mensurar essas perdas. Eu estava conversando com um produtor agora esses dias. Ele falou, Antônio, eu estou vendo uns números aí que não pode bater. Nós não vamos quebrar mais um recorde. Não tem condição de quebrar um recorde de produção de grãos, de soja, de milho. Por quê? Alguma coisa atrasou e alguma coisa vai ficar fora do mercado. Então, provavelmente, nós vamos ter uma quebra de safra assim, não vai ser pequena, porque o risco para plantar milho vai ser muito grande também. As condições climáticas estão assim, meio bagunçadas, nós não sabemos, na verdade, o que vai acontecer, se vai ter chuva ou não. A verdade é que nós sabemos é que o prejuízo vai ser grande para o país. Vai ser muito grande. Olha, atualmente a estimativa da Pátria para a safra de soja é de 150 milhões de toneladas. É uma das estimativas mais baixas do mercado atualmente. E aí nós ainda consideramos esse valor muito conservador, porque pode haver diminuição nos nossos próximos reportes. Já para o milho safrinha, a gente teve uma produção recorde, na média de 100 milhões de toneladas, e para a safrinha que vem, a gente estima cerca de 88 milhões de toneladas. Então, é uma quebra muito grande que vai impactar no setor. E quando a gente fala vai impactar no setor, para você que está nos acompanhando aí, vai impactar no seu bolso, porque alguém vai ter que pagar a conta, ou seja, o Brasil ele vem crescendo, tem um consumo muito grande de soja e de milho. Eu estou cansado de falar, mas vou falar mais uma vez. Quando você morde uma coxa de um frango, ou um peito de um frango, ou você come um pedaço de um lombo, você está comendo muito milho e muita soja ali dentro. Quer dizer, hoje um frango é 60%, 70% é milho.
Então é justamente o que você está comendo. E provavelmente nós vamos ter essa quebra. E tendo essa quebra, nós vamos ter que importar. E quando importa, o preço vai lá para cima. E aí sobe o preço da manteiga, sobe o preço da carne, sobe o preço... Enfim, sobe basicamente tudo. Sim, exatamente. Os preços já não estão tão baratos atualmente, né? Ainda mais nessa reta final de ano, que a gente tem festividades, muitas comemorações, os preços já aumentam. Agora, esperando uma quebra. Também tem a questão das exportações. O Brasil é um grande exportador. A China tem entrado forte nesse mercado. Então, pode ser também que no próximo ano pode haver um déficit desse grão e também a gente vai ter uma redução muito grande nas exportações, que esse ano bateram recordes, foram acima de 50 milhões de toneladas de milho. Foi, verdade. Então, aí a gente volta àquela tecla, e como disse o Fernando Haddad, o orçamento público brasileiro está caótico e assim não dá, tem que reorganizar. E parece que a turma entendeu o recado, só que do lado errado. Estão querendo cobrar mais impostos da população brasileira para cobrir um possível rombo que vem por aí. Já tem um rombo muito grande no governo e poderá vir mais acrescido dessa quebra de safra que nós vamos ter. Eu falava na safra passada que a sorte do produtor brasileiro foi a Argentina ter quebrado. E a soja foi lá para cima, milho foi lá para cima. Agora, a coisa inverteu. O problema está aqui dentro. Além do preço que não está legal, tanto de milho quanto de soja, nós ainda corremos o risco de ter essa quebra de safra, né? Sim, e também uma coisa que entra muito na questão que não se tem falado muito é a questão do frete. Sim. No caso da soja, se a gente já tem um atraso, a colheita vai ser muito em cima uma da outra. Então, o frete vai explodir, vai ficar muito mais caro do que já está. Nós temos esse problema de logística, que é muito sério aqui no Brasil. Muitos anos já se vem falando sobre essa questão de logística. Nós temos, quando fala em logística, nós estamos falando em estrada, nós estamos falando em portos e nós estamos falando principalmente em armazéns. Por quê? Porque a maioria das fazendas não tem como guardar o seu produto quando ele colhe. Então, o que vai acontecer? Ele tem que alugar um armazém. Alugando um armazém, o preço dele, o custo dele vai lá para cima. Então, é um conjunto de fatores que, quando você vai ao supermercado, você não imagina o que tem por trás, o que se passou para chegar aquele produto ali no supermercado. É um Deus nos acuda. E aí o preço vai subir. Pode ter certeza absoluta disso. Sim, exatamente. O pessoal culpa muito o setor, né? Fala que eles estão ganhando bem, está tendo a produção recorde, mas eles não entendem o que tem por trás disso. Tem toda uma logística, custo, margens. Esse ano mesmo, o que aconteceu com o milho? A gente tinha montanhas de milho a céu aberto. Quando começou as chuvas, levou tudo. Então teve também uma pequena perda, né? Só que o consumidor às vezes não entende muito isso e acaba sentindo também no bolso. E eu vou te dizer uma coisa, o produtor não vai mais carregar nas costas, não, pode ter certeza. Eu acho que já está bem perto do produtor ter uma independência aí, porque está muito difícil trabalhar no campo. E eu falo isso baseado principalmente no pessoal do leite, cujo preço que um produtor de leite está recebendo pelo litro produzido não paga o custo de produção, infelizmente. Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócio, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Espero que você venha mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço, pode contar conosco sempre. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.